Bom dia, irmãos. Bom dia. Antes da gente entrar no assunto aqui da sexta carta, a Igreja de Filadélfia, os irmãos que trouxeram uma canetinha vão ver que tem vários erros aí de digitação, de correção, mas a gente vai corrigindo no meio do caminho, tá? Eu primeiro imprimi para depois olhar se estava certo, então tem algumas letras faltando, mas não vai perder a essência, tá bom? Bom, nosso assunto aqui hoje, irmãos, é a sexta carta à Igreja de Filadélfia. Carta enviada aos irmãos em Filadélfia. Se encontra lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 até o 13. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para o tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O evangelista, o escritor João, quando ele estava escrevendo esse livro, tem um subtítulo que eu coloquei: Um convite a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Bom, a carta endereçada à Igreja de Filadélfia, então vou traçar um breve cenário da cidade de Filadélfia, da Igreja de Filadélfia. No último domingo, quando o irmão Alexandre pregou sobre a igreja de Sardes, esta igreja aqui estava a 45 quilômetros de distância de Sardes. Estava na mesma região, estava por ali. É como se fosse São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Diadema, São Paulo, Osasco, estava perto. Era a igreja perto, uma cidade perto, bem perto. Filadélfia também era conhecida como a Pequena Atenas, devido ao grande número de templos existentes. É sabido que na Grécia Antiga, a cidade de Atenas era uma cidade onde existiam mais templos, muitos templos dedicados aos deuses pagãos. E aqui também tinha muitos, não tanto quanto Atenas, mas tinha tantos que a cidade era conhecida como a Pequena Atenas. Olha, não chega a ser Atenas, mas é quase. Tal o número de templos pagãos que existiam em Filadélfia. A cidade estava localizada num local estratégico. Geograficamente falando, era um lugar muito importante. Era a principal rota do correio de Roma. Era por ali que passava os comerciantes, o correio, as comunicações, a porta do Oriente para a comunicação, do Oriente para Roma, para o Ocidente. Embora nesse local também onde ela estava localizada, da mesma forma que estava Sardes, a igreja anterior, falada pelo irmão Alexandre, Filadélfia também, apesar de um lugar geograficamente privilegiado, tinha um grande problema ali. Existia e existe até hoje uma grande falha geológica. E houve uma grande destruição naquele tempo. E há 2 anos atrás, 1 ano e pouquinho atrás, nós vimos uma grande destruição também na Turquia. Uma grande falha geológica derrubou metade da cidade. É a mesma falha geológica daquela época de hoje.
A falha geológica não sumiu com o passar dos tempos. Embora bem localizado, tinha esse problema, né? Muitos templos naquele lugar, muitas divindades cultuadas. A principal divindade cultuada era um culto dedicado a Dionísio. Mas apesar de ter muito paganismo, muitos templos pagãos, o problema da igreja de Filadélfia não era o paganismo. Nós vemos que em outras localidades e outros tempos, nos evangelhos, o paganismo era um dos principais oponentes da igreja. Aqui, apesar de ser a pequena Atenas, apesar de ter muitos templos, este não era o principal, não era isso que afligia a igreja de Filadélfia. O que afligia a igreja de Filadélfia eram os próprios judeus não convertidos que moravam na região. É eles que falavam mentiras a respeito da igreja, eles que faziam falsas denúncias contra a igreja de Cristo, eram os judeus que faziam ofensas à igreja de Cristo, eram eles que pregavam a mentira, eram eles que não permitiam que os judeus entrassem nas sinagogas. Lembrando que as sinagogas eram os cultos nas casas dos judeus, eles eram proibidos de participar das reuniões dos outros judeus. Eles eram oprimidos pelos próprios judeus. Esse era o maior problema da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma das igrejas, era a igreja mais jovem das 7 igrejas que estão relacionadas na carta de Apocalipse. A mais jovem das igrejas. E dela deveria, apesar das suas dificuldades aqui narradas, ela deveria ser uma igreja bem saudável, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da comunhão, do ponto de vista da fidelidade, da colaboração. É uma igreja bem saudável, pois não há nenhuma censura do escritor contra a igreja, nenhum tipo de censura contra esta igreja nesta carta. É narrado que essa igreja tinha pouco poder, era uma igreja fraca. E a gente precisa entender o que quer dizer pouco poder e ser uma igreja fraca. Se a gente falar hoje assim, aquela igreja lá tem pouco poder, é uma igreja fraca, a gente já vai... aquela igreja lá... Não é o caso aqui. Ser uma igreja fraca, não está escrito que a igreja não tinha força nenhuma. A igreja tinha pouca força. Mas tinha. Ela não tinha muita força. Ela era fraca ou pouco forte? Porque hoje tem esse negócio, né? Igreja forte, oração fraca, é tudo bobagem, irmão. A carta diz que a igreja tinha pouco poder ou era pouco forte. Mas o relato final do texto diz assim: mas o que importa é que ela era continuamente fiel a Deus. Às vezes a gente se pega assim, eu sou um tanto fraco, a gente sente algumas fraquezas, eu não sou aquela pessoa que tem aquela eloquência, aquele crente. Mas o mais importante não é ser eloquente, não é a gente achar que é um crente muito forte ou um crente muito fraco. O mais importante é que a gente continue fiel a Deus. Como diz a carta, o mais importante não é a fortaleza ou a fraqueza, pouco poder ou muito poder. O que importa é que vocês, quer esteja lá em cima, quer esteja lá embaixo, porque a nossa vida é assim, um dia nós estamos lá em cima, né? Daqui a pouco nós estamos lá embaixo. O importante é ser continuamente fiel a Deus. Filadélfia também significa amor fraternal ou amor dos irmãos. Fila é de filo, amigos, irmãos. Délfia, amor fraternal ou amor dos irmãos. Só uma nota de esclarecimento sobre uma igreja sem força, porque eu achei que esse é um ponto que a gente não podia passar por cima. Sem força pode ser entendido sobre dois aspectos. Primeiro, eles eram sem força porque tinham oportunidade de testemunhar de Cristo, mas tinham dificuldade em executar essa tarefa. Eles podiam fazer, tinham liberdade, tinham uma porta aberta, mas tinham dificuldades por causa da opressão dos próprios judeus. Note que o paganismo aqui não atrapalhava em nada. Era a opressão dos judeus.
Então, sobre dois aspectos, eles poderiam ter uma falta própria. Eles mesmos se sentiam enfraquecidos, porque eles eram uma igreja pequena, embora a quantidade não signifique fraqueza e nem força. Igreja pequena e igreja grande não significa nada entre ter fraqueza ou força. Eles eram uma pequena comunidade, não era uma igreja grande. Eu coloquei uma citação de Lutero que eu encontrei na pesquisa. Lutero se sentiu assim, numa certa época, quando ele escreveu esse verso: minha força nada faz, sozinho estou perdido, um homem a vitória traz, ele foi por Deus escolhido. Nós podemos nos sentir muitas vezes assim. Lutero se sentiu assim. Lutero é um dos grandes expoentes da Igreja de Cristo nos últimos milênio, por exemplo. Lutero é um dos grandes nomes. Ele fala assim: olha, minha força sozinha não faz nada, eu me senti fraco. Olha, se Lutero se sentiu fraco e fez o que fez, mesmo nós fracos, nós podemos fazer muita coisa em prol do reino de Deus. Ele fala assim: ó, de mim não sai nada, se não é um homem que veio ao mundo, que trouxe, que é Cristo, por ele sim eu faço. Então, assim, eu não acho importante nós nos sentirmos super-homens ou às vezes enfraquecidos. O importante é que a gente continue fiel, pregando a palavra de Deus e fazendo aquilo que Deus tem nas nossas mãos. Lutero se sentiu assim, eu achei bom destacar isso. Então esse é um dos aspectos, ele se sentiu enfraquecido por si mesmo. Outro aspecto é que a forte oposição dos judeus era uma forte oposição, não era uma oposição qualquer. Eu coloquei aqui uma oposição satânica, que se refere lá em Efésios capítulo 6, verso 12, onde diz: porque nós não lutamos contra a carne, mas contra as potestades, lutamos contra os príncipes desse mundo. O que Filipenses está dizendo é que ele já estava sentindo. A luta dele não era contra os judeus carnais, era contra a opressão satânica promovida pelos judeus. Então era uma forte oposição. Os judeus excluíam os cristãos de frequentar as sinagogas e faziam muitas falsas acusações. Isso também ocorria na igreja de Esmirna, quando os irmãos viram na carta. Essa não é uma particularidade da igreja, só que aqui era uma forte opressão, impedia, enfraquecia a igreja. Por isso que a igreja se sentia uma igreja sem força, ela não conseguia vencer o ataque e a perseguição promovida pelos judeus. Bom, traçando esse cenário da igreja de Filadélfia, irmãos, vamos comentar um pouco sobre os versículos, versículo a versículo, porque são versículos importantes e curtos. O verso 7 começa dizendo: estas coisas diz o santo, ao santo que está lá em Filadélfia. Diz o santo, que santo? No Apocalipse, coloquei outros capítulos, versículo 4 e 8, 6 e 10, o santo está se referindo a um título de Deus. O santo é um título exclusivo de Deus, mas também o Messias de Deus, o Cristo, é chamado de santo. Em diversos outros textos na Bíblia eu coloquei essa referência para os irmãos depois conferirem, tá? Diz o santo, diz quem? Diz Deus, diz o Cristo, diz o Espírito. Quem está dizendo essas palavras é Deus, é o Cristo, é o Espírito. Diz o santo, mas também diz o verdadeiro. Aqui o escritor fez questão de dizer que além dele ser santo, ele era o verdadeiro. Aparentemente, se a gente colocar só o santo é Deus, bom, já está implícito. Deus é o verdadeiro, é o puro. Não, mas aqui diz o santo verdadeiro. Se ele fez referência ao verdadeiro, é porque existiam outros que se arrogavam de usar o nome de Deus e eram, o contrário de verdadeiro, é falso. É mentiroso, é o falso. Diz o santo, diz o verdadeiro. João descreveu. Verdadeiro pode ter dois significados. Verdadeiro significa genuíno. E pode ter dois significados, um no grego e um no hebraico. No grego significa aquilo que é real,
é a realidade. Não é o que eu estou contando, é o fato verdadeiro, é a realidade. E no hebraico significa aquele que é fiel, aquele que é confiável. Coloquei alguns textos para apoiar essa fala. É aquele que cumpre as suas promessas, o que é fiel, aquele que promete e cumpre. No contexto de Filadélfia, está sendo lembrado também o pacto que Deus fez com Israel no Antigo Testamento. Um pacto de fidelidade, um pacto de Deus que promete e cumpre. E que naquele momento estava se cumprindo em Cristo. Então o verdadeiro é que tem esses dois significados, um no grego e um no hebraico. Essas coisas do santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Esse verso é muito interessante, porque ele tem muitas coisas interessantes no mesmo versículo. Ele é o santo, ele é o verdadeiro, e agora ele é o que tem a chave de Davi. Essa chave de Davi, o contexto que a gente pode utilizar, é o contexto lá de Isaías capítulo 22, 22. O que é que estava ocorrendo lá? Líbina, que era no reino de Davi, ele era uma espécie de mordomo, uma espécie de chefe da casa civil, uma espécie de ministro da fazenda. Ele detinha todo o poder ali na casa de Davi, do reino. Só que Líbina era um mordomo, um ministro infiel. E ele foi deposto do posto. E o Senhor colocou Eliaquim como esse novo chefe da casa civil, esse novo ministro. E falou assim, Líbina vai ser arrasado, porque ele era muito pecador. Mas Eliaquim, você vai ser agora, Eliaquim, o que recebe as chaves como novo administrador do reino. De que reino? O reino de Davi. Lá em Isaías 22. Você vai ser o representante do rei, com toda a autoridade dada pelo rei. Você vai ter a chave de Davi. Ele é quem tinha as chaves da casa de Davi, as chaves do reino. Ele abria a porta, ele fechava, ele mandava em tudo lá. Ele era o gerentão, o diretor, ou o CEO de Davi, como querem dizer hoje. Acontece que no reino messiânico, lá no Antigo Testamento, essa chave do reino de Davi, Deus havia dado a Israel, para que Israel fosse aquele que levasse a mensagem e abrisse as portas do reino de Deus para todas as nações. Essa chave tinha sido liberada para Israel. Acontece que Israel rejeitou o Messias. Recebeu as chaves, mas não acreditou, rejeitou o Messias, rejeitou aquilo que Deus falava, posteriormente, no futuro, rejeitou o Evangelho. Então essa chave foi tomada de Israel. O próprio Cristo foi e tomou. Você não quer, eu pego de volta. E desde então, quem tem a chave de Davi, não é mais Eliaquim, não é mais uma igreja, não é mais Israel. Quem tem a chave é Cristo. Ele tem as chaves do reino. Ninguém entra no reino dele ou sai do reino dele sem a permissão dele. Quem abre as portas do reino é Jesus. Isso nos faz lembrar de alguma semelhança que a gente ouve hoje em dia, em que alguns lugares, algumas igrejas por aí, se arrogam do direito de, se não vier por aqui, se não for aqui, não entra no reino de Deus. Ninguém tem a chave, irmão. Quem tem a chave é Deus. Não é igreja nenhuma, não é pastor nenhuma, não é apóstolo, não é ninguém. Quem tem as chaves, quem abre a porta e faz entrar é Jesus. Então, de certa forma, ocorre hoje o que ocorria em Filadélfia. Tinha gente que achava que tinha a chave de Davi. Se não for da minha igreja, se não for do meu jeito, se não for o que eu quero, se não fizer isso, se não fizer aquilo, se não fizer... Quem tem a chave para abrir o reino é Jesus. Ninguém entra e ninguém sai do reino dele se ele não permitir. Aquele que tem a chave de Davi. Os judeus de Filadélfia, eles estavam presos no passado. Lá em Sardes, eles estavam presos no passado também. E aqui, de certa forma, eles estavam. Nós temos a chave de Davi, nós somos de Israel. Nós somos os judeus. A chave Deus deu para nós, nós temos a chave. Começa dizendo que, o santo dizendo, é eu que tenho a chave. É uma resposta para os judeus. Vocês pensam que a chave está com vocês, mas não está. Não. Então os judeus, aqueles judeus que oprimiam
a igreja de Filadélfia, eles achavam que eles tinham a chave ainda. Estavam presos no passado. A chave já não estava no poder deles, há muito tempo. Israel rejeitou o Messias e a chave voltou ao poder do Cristo. Desta forma, só Ele pode abrir ou fechar as portas do reino messiânico. Aqui não é mais o reino de Davi. O reino de Davi já nem existe mais, mas aqui é o reino messiânico, o reino do Cristo. Os judeus da Filadélfia, eles estavam arrogantes ainda, dizia que a chave era deles, que tinham direito, mas o texto refuta totalmente essa ideia. Vocês não têm mais a chave, agora a chave está com o Cristo. Essas coisas diz o santo verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Cristo recebeu o poder total e absoluto para permitir o acesso ou para escolher alguém do reino dele. Só Ele pode. Mas Ele também resolveu dividir esse privilégio com a igreja. Assim, eu tenho direito. Israel perdeu o direito, agora eu vou repartir com a minha igreja. Isso está apoiado no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18 e 19. Esse eu vou ler. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Eu vou ler só esses dois, mas tem um contexto aqui, mas não vai alterar o que a gente precisa dizer. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Deus é que tem a chave, mas Ele resolveu repartir com a igreja. Então, a chave é dele, mas Ele repartiu. É a igreja de Cristo, a igreja que prega a palavra, a igreja que prega o Evangelho, que também tem as chaves para permitir que outras pessoas adentrem ao reino de Deus através de Cristo, através do Evangelho de Cristo. É dele, mas Ele resolveu repartir as chaves. É aquele que abre e ninguém fecha. Isso não quer dizer que a igreja pode fechar a porta para alguém. A igreja só pode abrir as portas para alguém. Ele repartiu, Ele não deu o poder total. Nós não somos mais como Ele é aqui, um ministro que faz o que quer. Abre, fecha e abre. A igreja tem autoridade para pregar o Evangelho, tem a oportunidade de pregar o Evangelho e permitir que outras pessoas que não entraram no reino tenham acesso ao reino de Deus. Verso 8, diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. O texto não fala quais são as boas obras. Só diz que ele conhecia as obras. Não há detalhes sobre as obras. E se não há detalhes, certamente as obras não eram obras boas. Porque em outras cartas ele fala: conheço as tuas obras, que é vivo, mas é morto. Para as outras igrejas ele fala assim: não, aqui eu sei que a obra é ruim. Aqui não conheço as obras. As obras são boas. É uma igreja, vocês são fracos, vocês têm pouca força, vocês têm pouco poder. O pouco poder, aqui vamos entender, é uma igreja que tem pouca influência política, é uma igreja pequena, não consiga ter influência. Mas essas obras são boas, essas obras são obras de amor, são obras de fé, obras de perseverança. Conheço as tuas obras, não detalha, mas a gente infere que são obras boas. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Esta porta aberta, ela pode ser interpretada como uma porta que Deus abriu para a igreja pregar. Eles tinham a oportunidade de pregar. Ninguém proibia eles de pregar, apesar do paganismo, apesar da perseguição. Pode ser interpretada dessa forma, uma porta que Deus abriu para eles pregar o Evangelho. Mas no contexto mais provável
é que é uma promessa de que a igreja tem entrada garantida no reino de Deus. Deus que eu ponho uma porta aberta para vocês. Vocês vão entrar no meu reino. Vocês têm lugar garantido no meu reino. Além de ser uma resposta aos judeus, os judeus aqui, está faltando os judeus que perseguiam a igreja. Além de ser uma resposta na carta. Eles vão entrar sim, eles não podem entrar na sinagoga. Vocês ficam fechando a porta aí, não deixam eles participar. Mas lá no meu reino eles vão entrar. Eu garanto. O verdadeiro, o santo, o fiel, que promete e cumpre. Vocês vão entrar no meu reino. Sei que vocês têm pouca força. Ter pouca força, como nós já dissemos, irmão, não quer dizer que não tinham força nenhuma. Tinham força, mas não era grande. Pouco poder, talvez pouca influência na sociedade. Mas o que interessa no texto é que eles não foram criticados por isso. Nas outras cartas anteriores, eles foram criticados por aquilo que eles faziam. Aqui não há nenhum aspecto de crítica. Só receberam elogios de Deus. Mesmo sendo fraco, mesmo sendo tão influente, eles eram fiéis, eles eram perseverantes e foram elogiados por isso. Porque vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. A igreja passava por uma grande luta naquele local. Muitas dificuldades e perseguições. Mas permaneceram fiel à palavra, fiel ao Cristo. É por isso que eles foram elogiados. Mesmo na dificuldade nós não esmorecemos. Jesus é nosso Senhor, nós somos do Mestre e não voltamos atrás. No verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Os judeus, além de eles acharem que a chave de Davi estava com eles, vivendo no passado do saudosismo, eles achavam que eles eram a verdadeira igreja de Deus. Nós somos a verdadeira sinagoga. É por isso que eles não queriam que os judeus entrassem. Judeus convertidos, se eles rejeitavam o Messias e esse grupo aceita o Messias, não, aqui vocês não vão entrar. Eles achavam que eles eram a verdadeira igreja. Mas Jesus disse que na verdade eles eram a sinagoga de Satanás. Mais uma vez aqui, irmão, vou fazer um parênteses. Algumas coisas parecidas com a igreja, não com a igreja de Cristo hoje, mas com o que a gente vive hoje, né? Tem muita gente que acha que a igreja é verdadeira de Cristo, que abre porta, que fecha. Nós somos a verdadeira igreja, e prega X, Y, Z, um monte de bobagem. E Jesus disse para aquela igreja: vocês são a sinagoga de Satanás, vocês não têm nada meu aqui. Estou longe daí. E hoje o Cristo está longe de muitos lugares que tem nome de igreja, irmão. As pessoas acham e dizem que é a sinagoga de Cristo, mas a gente percebe que ali é a sinagoga de Satanás. Porque aquilo que prega que seja contrário ao evangelho, não prega evangelho, não prega a verdade, não prega a pureza da palavra, e pregam outras coisas, não é Cristo. Do que há? É qualquer coisa. Não é qualquer coisa não. Jesus deu o nome aqui, é a igreja de Satanás. Vocês falam que são judeus. Os judeus verdadeiros é aquele que esperava o Messias, aquele que guardava o Messias. Vocês dizem que são judeus, vocês não fazem nada disso, vocês mentem, nem judeus vocês são. Vocês se dizem crentes, vocês se dizem não sei o que mais, vocês dizem apóstolo, vocês dizem presbítero, vocês dizem pastor, vocês não são nada, nem crente vocês são, vocês são da igreja de Satanás. É uma coincidência, irmãos, é uma constatação, não há como negar que a gente vê algumas coisas disso nos nossos dias. Eis que eu farei que vocês venham e adorem prostrado aos teus pés. Aqui não se trata de Jesus também dar uma lição nessa turma. Vocês vão aqui humilhar daqui, eu vou humilhar vocês. Não se trata de uma humilhação desses judeus perseguidores, esses judeus que mentiam, que se diziam judeus e não era, que achavam que era da igreja de Cristo, era da igreja de Satanás, achavam que tinha a chave e não tinha. Não é uma espécie de humilhação, mas aponta para um tempo, talvez um tempo futuro, onde finalmente este povo, estes judeus vão falar assim: verdadeiramente,
A chave não estava mais com a gente. Nossa sinagoga não era mais a sinagoga de Cristo. Aquela igreja nós perseguimos desde os tempos remotos até os tempos futuros. É eles que têm a chave de Cristo, eles que são a verdadeira igreja. Ajoelhado aos pés, reconhecimento de qual é a verdadeira igreja de Cristo. Verso 10. Vocês guardaram a palavra da perseverança. Os seguidores de Cristo devem ter evidência desta firmeza diante das ameaças e das pressões. Em tempos de dificuldade, em tempo de pressão, em tempo de judeu perseguindo judeu, em tempo de crente perseguindo crente, em crente de igreja falando mal de crente, em crente de problemas políticos, a gente deve permanecer fiel. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser João, pode ser Mané, não interessa. Eu sou de Cristo, eu vou pegar minha vida assim, eu vou falar de Cristo, eu sou de Cristo, eu não abro mão do Evangelho. Permanecer fiel. O crente deve ter evidência na sua vida de que ele é de Cristo. Porque eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir. Eles passaram por provações, várias perseguições. Essa igreja, houve muito terremoto, esse local foi consumido, a cidade foi destruída naqueles períodos, muita perseguição, muitos problemas. Então o escritor prevê dificuldades para a igreja daqueles tempos, da igreja de hoje e da igreja dos tempos futuros. Para qualquer tempo, não importa, a igreja não deve ter o que temer. Mais um versículo em Lucas para apoiar, que diz assim: pode acontecer o que for, mas nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que eu permita. Eu estou no controle de tudo. Fiquem tranquilos. Vai ter pressão, vai ter perseguição. Já teve, tem e vai continuar tendo. E espera-se, no futuro, alguma coisa um pouco pior. Não importa, não vai cair nenhum fio de cabelo se Deus está no controle. Até mesmo a morte para o crente é uma vitória diante de Satanás. Um crente que morre fiel, Satanás vai ficar muito irritado. Fiz de tudo. Abri sinagoga de Satanás, menti para eles achando que eles tinham a chave, fiz um monte de coisa, atrapalhei, fiz perseguição, o cidadão morreu, o crente morreu, morreu fiel. Até mesmo a morte para o crente é uma vitória. E para os opressores de Cristo, para os opressores, Cristo também não os deixará impune. Não vai ficar de graça também. A hora que o mestre resolver cobrar da maneira que ele quiser cobrar, isso é com ele. Não vai ficar barato. Cristo não vai deixar os perseguidores impunes. A igreja passou e vai passar por muitas opressões, mas o poder mundano não pode atingir a igreja de Cristo. Lembrando que a igreja de Cristo não é o templo, a igreja de Cristo somos nós. As opressões não podem nos atingir. Nós temos que manter a evidência de que somos a verdadeira sinagoga de Cristo, a verdadeira igreja do Cristo. Verso 11. Venho sem demora. Bom, o livro do Apocalipse inteiro aponta para esta verdade, né? Eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Isso está no livro todo. A vinda do Senhor em poder e glória para estabelecer o seu reino. Essa ideia está permeando todo o livro. Portanto, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como dissemos, a igreja pode sofrer perseguições, mas deve ficar firme em suas boas obras. Obras de fé e obras de amor. Na pregação do Evangelho, na irmandade, como a igreja de Filadélfia. Sei as tuas boas obras. Obras de fé, obras de amor, obras boas. Obras que prosperam o reino e que abrem as portas do reino para as outras pessoas. Façam isso e guardem, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva bem o que tens. Aconteceu isso também com a igreja de Esmirna, né? Olha, fique fiel, não importa o que acontecer, fique fiel. No verso 12, a quem vencer? Para quem vencer? Quem vencer aqui, irmãos, é uma metáfora para demonstrar a certeza absoluta na admissão do reino de Deus quando este for finalmente consumado. A quem vencer? Vencer
Vencer hoje, no dia a dia, vencer as opressões, vencer as lutas, vencer as dificuldades, mas isso vai ser consumado finalmente num dia quando o reino messiânico for consumado e nós estivermos com o Pai na glória. A quem vencer? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, diz que um homem da iniquidade, Satanás, quis subir ao templo e tomar o templo, tomar o lugar de Deus. Volta mais uma vez o tema aqui, ó. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele achava que tinha a chave, só que quando ele quis tomar o templo, ele não tem chave nenhuma nas mãos. A chave do templo, de todas as coisas, também pertence a Deus. E é ele, segundo o texto aqui, que coloca lá no seu templo o seu povo como coluna. Satanás quis ser adorado, ele quis estar lá no centro do templo, mas o templo celestial, é de Deus, é Ele quem abre as portas, Ele quem coloca as pessoas como coluna para sempre naquele lugar. Satanás não tem lugar no templo, ele tentou, mas não conseguiu. É Ele quem coloca no seu templo, lembrando que o templo dele é Ele mesmo. Está apoiado aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 4. No seu reino, Ele faz entrar aquele a quem quer. Aqueles que um dia receberam a Cristo como seu Filho, aqueles que reconheceram que precisavam do perdão, esses vão estar lá. Esses vão estar lá no meu lugar, como coluna no meu templo. Não é quem quer entrar no templo tomar na marra, como Satanás quis, não. Lá eu vou colocar quem eu quero, vou colocar os meus. Ele quem coloca isso no seu reino. Os crentes, os crentes são as colunas no templo do Senhor. E também gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Gravar sobre ele o nome do meu Deus. Gravar, símbolo de posse. Era costume nos tempos antigos o rei ter um anel, onde o anel ele tinha uma espécie de selo. Quando ele queria a assinatura do rei, como hoje alguém assina e bate um carimbo, o rei assinava, pegava o seu anel, só ele tinha aquele carimbo. Ele ia lá e imprimia o selo real. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Esses são meus. Esses são de Cristo. Esses são meus. Símbolo de posse, o nome de Deus gravado no seu povo. Da mesma forma que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha a sua marca. Aqueles que vão entrar lá no reino, vocês de Filadélfia, vocês de Igreja Messiânica, vocês têm gravado o meu nome. Hora que for entrada, Daniel, opa, está aqui, está com o selo do rei. Pastor André, está com o selo do rei. Irmãos, opa, entra. Está gravado o nome. Os crentes fiéis, não os da sinagoga de Satanás, não os que acham, não aquele que quis tomar o templo, não. Os verdadeiros crentes têm a marca do Cristo. É meu, comprei com meu sangue, é meu, tem a minha marca. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é um simbolismo para expressar a cidadania do crente na Nova Jerusalém. Os textos aí depois os irmãos conferem. Porque a nossa pátria está nos céus, que desceu à terra. Nós já estamos vivendo tempos de tribulação, mas nós já estamos já com o pé lá. Só falta consumar os tempos e o reino messiânico para a gente estar finalmente com Cristo. E o meu novo nome, quando Cristo vier como poderoso conquistador, ele terá um nome que só ele sabe. Isso é uma maneira simbólica de demonstrar a glória e a majestade de Cristo quando ele voltar para buscar o seu povo. Mostrar a glória e a grandeza de Cristo. Então essa carta que a gente de Filadélfia, irmãos, é uma carta, como as outras também, muito apropriada para a gente refletir sobre se manter fiel naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que tempos de dificuldade sempre tiveram e vão ter, e para que a gente consiga ter as marcas de Cristo, manter para que ninguém tome a nossa coroa.
e nos manter firmes nas boas obras, obras de amor e obras de fé, que receberam o elogio de Cristo, que receberam o elogio nessa carta, onde o mestre que tem as chaves vai abrir e vai nos colocar como coluna do seu templo. Igreja de Filadélfia, uma igreja aparentemente sem força, aparentemente com pouco poder, como destacado aqui, mas que Cristo elogiou a igreja, que nós possamos continuar sendo elogiados por aquilo que fazemos, pelas nossas obras de amor e pelas nossas obras de fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloquei uma reflexão para a gente ir nas salas, irmãos. Não poderia ser outra, no meu ponto de vista, que diante das dificuldades e pressões, como nos comportamos diante de Deus? Abandonamos o barco? Não abandonamos? Com as dificuldades, como é que a gente faz? Esmorecemos, voltamos para trás, deixamos de praticar boas obras, obras de fé, obras de amor? Vamos para outra igreja, a igreja aqui na Igreja de Cristo, porque lá está prometendo algumas coisas. Como é que a gente faz? Fica essa reflexão para nós trabalharmos nas salas. Obrigado, queridos.